Tá no ar o Eles que Lutem, no seu podcast que topa tudo por entretenimento. Seja bem-vindo, eu sou o Gabs e hoje mais um convidado de garbo e elegância. E olha que eu não falo isso sempre, o Gustavo tá aqui nas picapes de prova, eu nunca falo isso. Então vamos para o momento LinkedIn do nosso convidado aqui, que é um convidado, como eu disse, de garbo e elegância, ó, porque ele é comediante, gerente do My Fucking Comedy Club, o clube de comédia do Danilo Gentili, que tá um pouco nervoso, chutando cone por aí, né? Tem tudo isso. E já foi bancário e chegou até a ser demitido depois de fazer uma piada. Exatamente. E é isso que eu vou perguntar pra ele. Então eu pergunto e você que lute. Seja bem-vindo, Bruno Lambert. Aplausos pra ele, por favor. Aê! Eu assoviando pra mim mesmo. É isso. E aí, obrigado pelo convite, tô feliz aí. E aí, eu tô com uma energia muito boa hoje, porque segunda-feira ele tá gravando uma segunda-feira, que é o domingo do comediante. Mas eu vim aqui com o maior prazer, porque é isso aí, irmão. É isso, é isso. Tô feliz. Tá feliz? Não tá aparentando muito. Eu tô muito cansado. Tá muito cansado. Porque o que acontece? A segunda é o... É que assim, geralmente, eu gerencio lá o Comedy Club também, né? Que inclusive é aqui perto na Alameda Santos. Aqui na região tem vários comedy clubs, né? Sim. Tem o My Fucking Comedy Club, Barbixas. Ah, tinha o Clube do Minhoca. Agora tem o Bexiga. Por que tinha? Porque os caras esqueceram de um alvará aí, né? Esqueceram de uma escada rolante, de um elevador. Mas enfim. E aí eu gerencio e faço shows também lá. E domingo é o meu show que tem lá. Eu dei uma louca no gerente. E também tem um show de todos que é com o Cássio Zogro. A gente faz um show diferente lá. E aí, aí ontem foi uns cubanos loucos lá, uns amigos meus, levou charuto e rum. E você já tomou rum? Não. Eu também não tinha tomado rum. E aí, como é que é a experiência? Puta, meu amigo, você toma o rum lá, na hora que você acha que você tá em Cuba, loucão. Nossa, velho, o bagulho bate, velho. Bate forte. E a ressaca no dia seguinte também é violenta. Aí por isso que eu tô meio baqueado meio aqui. droga. Mas eu tô aqui disposto e feliz. Disposto. Você falou do show do Cássio Zogro, a gente recebeu um outro comediante aqui, Patrick Maia. Esse é um... Não, o Patrick é bom também. Ele é bom. E aí eu perguntei sobre ele, porque parece que eles têm umas tretas, né? Que eu vou caçando treta. Vou jogando ali no Google, né? Pra dar papel, tem que fazer. Porque dá aqueles cortes polêmicos, aquela thumb que fora do contexto, tudo mais, como o pessoal nos ensinou do Flow, tudo mais. E aí, eu peguei essa treta que tinha Cássio Zogro e tal, perguntei pro Patrick Maia, ele falou, Noconoco, não conheço. De novo ele falou que não conhecia os caras? Falou que não conhece. Ele já tinha falado em algum outro lugar? Não, já falou lá no Flow, ele já separou briga do Patrick, teve um dia teve um dia que os moleques invadiu lá no Dia da Mulher, lá os caras também... Belo time pra invadir um show das mulheres, né? Eles foram invadir o show do Santinelli com as mulheres lá no Barbixas. O Patrick tava lá, separando a briga. Ele sabe quem é. Eu acho que ele tava fazendo piada. Quando fala, não conheço, mas pra ironizar, pra não dar esse corte pro podcast, né? Não ajudar o pequeno criador de conteúdo. Acho que é isso. Mas o Patrick podia falar, conheço, os caras são bons, tá? Para com essas brigas. Os caras ficam brigando por tudo. Parece eu. Que arruma confusão com os outros, entendeu? A gente vai chegar nesse tema. Tem que ter paz, mas é isso. Bom, aproveitando a sua presença aqui, antes de tudo, que eu ainda não falei pro pessoal, tem um momento da publi gratuito aqui no Eles que Lutam. Então você olha aqui na câmera da verdade, pede o pessoal deixar like, porque quando eu peço, o pessoal não deixa. Então pede o pessoal se inscrever, que talvez com a sua credibilidade... A galera vai se inscrever. Vai, com certeza. Então, por favor. Quantos inscritos tem no seu canal? 30 mil. Irmão... Sabe quantos tem no meu canal? 5 mil. Eu acho que eu não sou uma boa pessoa. Não. A galera não se inscreve no meu, vai se inscrever no seu. Pessoal, por favor, se inscrevam, curta, compartilha esse canal. É um canal muito bom, só traz pessoas de grande gala, pessoas com capacidade intelectual pra poder desenrolar. Então, qual que é o arroba do Instagram? @elesquelutem.pod. Então, vai lá no Instagram, @elesquelutem.pod. Aqui no YouTube, Eles que Lutem, se inscreve no canal, hypa esse vídeo, que é muito importante pro bolso do meu amigo aqui, e ele pagar o aluguel desse estúdio, que esse é o estúdio mais chique que eu já entrei. Me ofereceram água mesmo, num copo Stanley, meu amigo. Não é copo de plástico nem nada. Então, não. É isso, Eles que Lutem. Exatamente. Bom, vamos começar então o nosso papo, e eu já começo com uma pergunta crítica. Vamos lá. Qual pergunta que eu começasse fazendo agora, você já ia falar, putz, odiaria essa pergunta, por favor. Eu vou embora, sem maldade. Você perguntar qual é o limite do humor, eu vou embora. Essa daí, então vamos lá. Eu vou embora. Bruno Lambert, qual é o limite do humor? Mano, o limite do humor é... Puta, o que eu vou falar agora, Isa? O limite do humor pra mim é Alessandro Berli. Pronto, falei. Alessandro Berli? Ele é o limite do humor. Vê o show dele e fala assim, puta,
passaram do limite de deixar esse cara no palco. Muito ruim, velho, muito ruim. Alessandro Berli, João Sargentin, quem mais? Gui Teixeira, Vini Teixeira, Gabriel Diego, esse é o limite do humor. É bom ou é ruim? Não, ruim, você vê os caras no palco e só assim, meu Deus, como deixaram? Essa é a minha opinião, esse é o meu limite do humor. Mas quando eles sobem no MyFucking, você deixou que você é o gerente. Não, não sobe mais não, já excluí, velho. Já tem 1 ano que eles não aparecem lá, meu amigo. Você Não. boicotou? Não, mas ó, cara, eu acho que o limite do humor é o ambiente, na minha opinião. É isso. Você não Boa. vai chegar na rua, ver um gordo chamar de rotatória, você não faz isso na rua. Agora aqui, se a gente tá aqui não, você tá no Comedy Club, você vê o gordo, você pode brincar de... Claro, a gente tem a experiência de olhar pro gordo, ver se o gordo é um gordo que quer brincar. Porque tem 2 tipos de gordo, né? O de autoestima, que esses eu não gosto, que usa sunga, eu não gosto desses gordos. E tem os gordos que você vai cumprimentar, você levanta a mão, ele já abaixa achando que vai apanhar. E esses são os mais legais, que dá pra zoar à vontade. Então o limite do humor é o ambiente pra mim, cara. Pra mim, o limite do humor é o ambiente e também a mãe do meu amigo Rafael. Esse é o limite do humor. É. O Rafael tá Rafael ali, tá não dá aqui, pra né? filmar ali ele, né? É, não dá. O limite do humor é a mãe dele, que eu não gosto que mexam nas minhas gavetas. Eu não gosto. Que Esse- absurdo. esse é o eu limite do humor. conheço a mãe Conhece dele desde pequeno, então eu não vou deixar você falar mal aqui de Dona Marlene. Um beijo pra você, Dona Marlene, beijão pra senhora. Bom, Deixei o dinheiro do pão em cima da geladeira. gostei dessa do limite do humor, que eu fiz também pro Patrick Maia. Ele falou que pra ele é tranquilo, ele respondeu Mano Brown. Então, Calma aí. O Patrick falou que o limite do humor era tranquilo? ele Não tinha que ter responde, ele limite. responde. Ele responde, que ele falou, bom, eu excelente. respondo qualquer pergunta, ele falou. É excelente. É bom, tá aberto. Bom, excelente. vamos lá. Na infância, antes de você ser comediante e tudo mais, essa carreira de sucesso e tudo mais, quem era o Bruninho Lambert? Bruno Lambert é um cara que foi no Talentos Brilhantes dançar ruge. É sério. Eu, desde criança, sempre fui um moleque que queria ser artista e tal. E aí eu fui... cara, pra você ter uma ideia, eu já quis ser padre. Aí eu descobri que o benefício sexual era crime, né? Então, que eles têm esse benefício sexual. Eu falei, eu não posso. Aí eu desisti do... Acabando com o vídeo aqui do programa agora. Desmonetizou. Não, mas falando sério, eu já quis ser padre. Depois eu quis ser... já quis ser lixeiro, juro pra você. Já quis, Lixeiro. cara, quis fazer vários bagulho e... Mas aí eu sempre tinha uma veia artística, né? E aí eu era o cara mais que queria fazer graça na sala de aula, era o mais zoado porque eu não tinha graça. E aí era isso, o Bruno era um moleque sonhador quando eu era criança. Sonhava sempre estar em... Eu via o AC/DC tocando, falando, quero estar num palco desse pra milhares de pessoas e tal. Então eu já tive banda. Já teve banda? Então foi pra frente também. Rock mesmo? Rock gospel. Rock... Ó! Que isso. Gospel, Você queria ser o novo padre Marcelo Rossi brasileiro, né? É, mais ou menos isso. Eu queria ter um... Mas não foi pra frente. Aí eu me encontrei na comédia, né? A comédia que foi um negócio que... eu tava na escola, eu me formei no Ângelo Bortolo, uma escola pública ali na Zona Norte de São Paulo. E eu entrei pro grupo de teatro. E aí uma das peças que a professora Carolina de português estava desenvolvendo com a gente era Bruxas de Salem. Que é um clássico na arte cênica, é uma peça muito legal de desenvolver. E eu fazia o papel do pastor Pedro, que era o pai da Abigail, uma das bruxas. E aí o anfiteatro que a gente fazia a peça, era um pouquinho mais largo que essa sala, e a gente dividia entre se trocar, e as cortinas abria, fazia a cena, fechava a cortina. Era um teatro bem claro, a gente fazia essa peça bem no clássico mesmo, né, com a cortina abrindo e fechando em cada cena, né. Porque hoje em dia você vai nos teatros, a cena ela muda com um efeito de luz. Lá não, era a cortina mesmo. E aí, velho, uma das cenas que eu entrava pra colocar as pedras em cima de um cara que tava sendo acusado de bruxaria, eu pisei na cortina e a cortina rasgou e eu meio que tropecei e a galera começou a rir. Aí eu nem lembro o que eu falei, acho que eu falei um bagulho assim, caralho, foi um negócio assim, os bolivianos costurou errado. Uma coisa assim que eu falei, e a galera riu mais ainda. Aí eu comecei a gostar disso. Falei, eu gosto de comédia. Eu comecei a fazer peça de comédia. E aí, desde então, aí teve episódio que aí eu me formei como ator. Aí o SBT chamou pra fazer um quadro de talentos na frente de um monte de mulher famosa. Rola ou enrola? Aí chegou lá essa merda. Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Aí foi aí que enfim, é isso aí. Mas assim, você antes de... Então lá, você queria ser padre, depois queria ser ator. E aí antes da comédia, você trabalhava com o quê? Cara, antes da comédia, é que assim, eu comecei... Eu faço comédia desde 2013. Tem 12 anos mais ou menos de comédia aí.
E lá eu já, concomitante, eu era panfleteiro na Santa Efigênia, e de lá eu comecei a vender videogame numa loja chamada Porco Elétrico, do Cláudio Garcia, que é ele era um diretor ele tinha essa loja, mas ele era diretor de factoring, né, que factoring é escritório financeiro. E aí eu trampava lá, ele gostou, me levou pro escritório, eu comecei a ganhar espaço, e eu também trabalhava na loja da minha tia de videogame, Sil Games, que é na Barra Funda. Cara, eu sempre trabalhava no que tinha pra trabalhar, né? Porque a perspectiva que eu tinha quando eu era mais novo era virar panfleteiro não, empacotador lá do mercado perto de casa, lá no Ourinho, sabe? Uhum. A nossa realidade, quando a gente sai lá da escola do Ângelo, é isso. Mano, eu vou virar empacotador, cresço dentro do mercado, viro um gerente de loja. Essa era a cabeça, né? Aí na Santa Efigênia eu pegava alguns videogames e entregava de bike pro Safra. Eu entrava no Safra e falava, mano, um dia eu quero trabalhar aqui e tal. Uma das coisas que eu posso dizer, assim, que tudo que eu me propus a fazer, eu consegui fazer, sabe? Eu nunca tive... demorou um pouquinho, mas todos os sonhos que eu colocava na cabeça eu ia lá e realizava. Então, mas era isso. Aí eu entrei no Safra, fiquei durante 11 anos no Safra, né? Aí depois me tiraram de lá, né? Exatamente. Teve esse ocorrido que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Tem até um quadro especial sobre isso. Vai ser um momento... Vamos nessa, vai ser quase um arquivo confidencial. Vamos nessa, vai ser bem legal. Mas... Veja a hora. Sacanagem. Mas você falou que tudo que você se propôs a fazer, você conseguiu fazer. Uma dos grandes feitos da sua carreira é participar do Rola ou Enrola da Eliana. Esse foi um feito maravilhoso. Conta pra gente, porque é uma história maravilhosa. Você chegou até chavecar a Stephanie do CrossFox. Ô, Gabs, foi o seguinte. Eu tinha me formado como ator. Aí veio um professor lá e falou, mano, você quer estar na TV, né? Eu falei, cara, tem a oportunidade da sua vida. Eu falei, mano, bora. Aí fui lá, fiz o teste lá, o casting, acho que era R$300 o que eles pagavam pra você participar. Ó, você passou. E o que eu ia fazer? Eu ia pegar o violão, tocar uma musiquinha e cantar umas musiquinhas bestas lá de, tipo, serenata pras minas. Eu ia entrar meio de Shakespeare e tal, essa era a ideia. Só que aí no dia que eu fui gravar, tinha uns 10 desse cara já fazendo, tipo, um era violão, outro era gaita. Aí o cara falou, mano, você vai ter que ir embora. Eu, mano, eu já vim até aqui, velho, o que eu vou fazer, velho? Deixa eu fazer alguma coisa aí. Aí o produtor, eu não sabia o que era stand-up na época. Ele falou, você sabe o que é stand-up? Eu falei, é o quê? Eu sabia mais o negócio de comédia, mas eu não sabia exatamente a técnica, eu não sabia, cara. Simplesmente eu conhecia, mas eu não era um cara técnico nisso. Ele falou, faz isso aí. Eu falei, mano, mas eu não sei fazer. Ele falou, não, tem umas piadas, a gente escreve as piadas pra você. E era na época que o Danilo, a Mel, o Márcio... Cara, tinha uma galera que já tava bem hypada, assim, né? Aí ele veio com um monte de piada escrita do Danilo, da Mel e não sei o que, falou, decora e leia. Eu sempre tive uma boa habilidade pra decorar as coisas. Mas você achou que era do cara, não achou que era deles? Não, na verdade, eu lendo, ele falou, ele mesmo falou, o produtor não foi cuzão, assim, ele falou assim, é dos caras, só que eu não sabia o que era. Então, naquela época, já tinha uma regra que é o quê? Piada de comediante você não pode copiar, você não pode fazer. Só que na cabeça do cara, e hoje, tem até hoje, por mais que a comédia esteja já bem madura, tem muito comediante que começa agora que eles acham que é igual fazer piada do Costinha, piada do Ali Toledo, que é anedota, né? Uhum. E é a mesma coisa naquela época na minha cabeça, e acho que do produtor também, então não tem como crucificar ninguém por esse erro. Apesar de muito comediante filha da... não sei, pode falar? Pode. Eu tenho medo de baixar o... Não. Tem muito comediante filha da puta na época, que ao invés de... Porque o ser humano é assim, o ser humano vê o outro errar, e ele não pega na mão e fala assim, é um erro inconsciente, deixa eu te ajudar. Não, os caras só ficam gralhando. Na época, hoje tá bem resolvido, mas com o Thiago PHZ, tava o PHZ na época, o Cepeda, que aí ele não faz mais, Gustavo Boleiro, que hoje é Gustavo Guedes, esses caras na época, ao invés de pegar na mão e falar gente boa, não, começaram tipo, a espalhar, lá, foi copiar a piada, e eu nem sabia o que era, tá ligado? Ninguém veio perguntar, como que isso aconteceu? Mas enfim, aí eu fui lá, fiz as piadinhas, a galera riu também. Aí isso me deu aquela sensação novamente do teatro, quando eu fazia comédia, enfim. Você fez as piadas lá no palco da Eliana. Aí eu fiz lá e a plateia dá uma risadinha, as mulheres claramente não. E aí eu falei, mano, aí eu saí de lá e falei, eu quero fazer comédia. Mesmo sem saber, eu falei, mano, mas eu quero escrever as minhas piadas na minha cabeça. Eu sempre fui assim, né? Quando eu quero fazer uma coisa, eu quero ser... Puta, fugiu a palavra. Bom, eu quero fazer do meu jeito. Sim. Eu quero ser autêntico. E aí eu comecei a escrever, aí foi aí que foi um baque, porque eu saí de lá e eu comecei a fazer show, que é open mic, né, você fazia 5 minutos. Aí eu fazia show no Tabasco, que era lá perto de casa, num bar mexicano, aí o próprio Gustavo Boleiro, manda o texto aí que eu quero ver. Aí eu mandei um texto escrito e tal, ele, tá ruim, não vai rolar na época. Foi isso meio que a conversa, né.
Beleza. Só que o tá ruim não era que tá ruim, porque eu era open mic, era tipo, é um moleque que copiou as piadas lá na Eliana. Ninguém veio trocar ideia. Sim. Aí o que eu fiz. Comecei com meu salário de trampo, alugar teatro, alugar salas comerciais, colocava as cadeiras lá e ia fazer meu show, porque a comédia não abraçava. Só que é engraçado, né? Hoje os caras só faltam beijar meu pé quando me encontram lá no comedy, né? Porque agora você é o gerente do Comedy Club. Aí tem que agradar. Só que aí tem aquela velha semântica, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Mas eu não impeço ninguém de fazer show lá, não. Você só boicota. A Isa tá ligada. A Isa é produtora lá. Não tem gente que vai lá que odeia eu, Danilo e tal. A gente não impede não, mano. Vai lá, quer fazer, faz. E depois a pessoa fica famosa e sai nos podcasts falando mal de vocês. Mas fala. Eu tenho a vantagem que eu tenho câmeras no banheiro, então eu divulgo depois as imagens que a gente... Sacanagem. Mas você falou que as meninas não gostaram muito, quero saber a Eliana. Eliana gostou do seu stand-up na época? Não deu nem aquela risada lá dela? Não? Você pegar a entrevista que eu dei pro Danilo, o Danilo fez questão de frisar de mostrar, o rosto dela lá, de alegria dela. Deu uma piscadinha assim. Não foi legal não. Foi a Stephanie Absoluta do CrossFox. Foi uma Miss São Paulo. Adriana, que é a Adriana da rapaziada. Inclusive, tem um amigo nosso lá, o Alisson Lima, que ele foi a rapaziada, né? Sim. Um grande abraço pro Alisson Lima, parceiraço. Até legal você trazer ele. Você chavecou? E aí, quem te deu... Nenhuma, mano. Nenhuma. Você tomou toco da Stephanie CrossFox? Stephanie CrossFox. Adriana, a Miss São Paulo. Tava uma ex do Ronaldinho Gaúcho, que era DJ de Topless. Acho que tinha mais uma lá, mano. Sei lá, velho. Sei lá. É isso aí, velho. É isso, tá bom, Mas né? meu foco era a Eliana, né, irmão? Seu foco era a Eliana. O foco era a Eliana. Mas não dava, né? Não rolou não. Mas até a Stephanie CrossFox aí... Não, ali me pegou. A Stephanie Absoluta me pegou. O que ela falou pra você? Só falou um não? Não, elas não... Eu acho que tem o que isso aí já uns 15 anos. Bastante tempo. Eu não lembro, velho. Eu nem lembro se elas responderam, era só... A gente levantou a plaquinha de não e eu saí chutado, foi isso. E pronto, era só pra fazer o alívio cômico, né? Foi. Ali você já sentiu. Mas foi legal, foi legal. Foi uma experiência bacana. E depois você também fez, aí já mais tempo de carreira, tudo mais, você começou a fazer stand-up. E quando que passou esse momento que o pessoal olhou pra você? Você não é só o cara que copiou as piadas. Agora começaram a te dar espaço, você foi ganhando espaço. Quando aconteceu? Quando Como eu comecei aconteceu? a comprar eles. É verdade. Eu via uma cena muito decadente no sentido de que só tinham comedians na época e tinha o Hilários, que são dois. O Comedians era um grande comedy club. Ali na Augusta, que agora o Clube Barbixas tá lá fazendo trampo de comédia. E o Hilários no ABC. Se eu não me engano, posso estar cometendo alguma injustiça. Tinha o bar ao vivo que os caras faziam show, mas comedy club mesmo estavam nesse nível aí. E aí eu vi que era muito comediante, velho, que... aí tinha um Café Piu Piu, que tinha as noites de open mic lá na Frei Caneca. E aí eu via muito comediante bom mesmo, assim, e só que não tinha cachê, né? Aí eu aluguei o Ruth Escobar, o Teatro Ruth Escobar, fiquei lá quase 10 anos, só teve a pausa na pandemia, e eu pagava cachê pros caras, mano. Então os caras que me marginalizaram lá... ajoelhava por 250 reais de cachê, mano. É isso. No final das contas, é o dinheiro que conta e o total disponível para saque que conta, exatamente. Né? Você virar um gerente, ter algum poder, alguma coisa. Só que alguns deles iam lá e me conheciam. Aí davam oportunidade de me conhecer. De falar assim, quem é o Bruno? O Bruno é um cara legal. As pessoas só optam de ser um cara legal, não. Eu sou escroto, é isso. Eu não sou legal com ninguém, não. Esse é o personagem do Bruno. Mas aí a galera começou a entender o que aconteceu. Uns ouviram. Teve uma ocasião que eu tive que chegar pra acho que o Cauê Marrom chegou pra mim e contou, falou, mano, depois já de uns 6 anos, ele falou, tava no churrasco lá, a galera tava falando de novo daquele episódio da Eliana. Puta, a galera tá tentando de novo falar um bagulho desse. Aí eu peguei um dos comediantes que nem faz mais comédia hoje, por isso que nem vale a pena falar o nome dele. Eu falei, meu parceiro, se você voltar a falar disso aí eu vou te dar um cacete, falei pra ele. Aí ele ficou assim, não foi bem assim. Eu falei, então fulano tá mentindo. Aí, puta, morreu a história. Mas, no geral, quando a galera começou a ir lá no Ruth Escobar, porque assim, o Ruth Escobar não só o cachê que a gente pagava, porque inicialmente eu aluguei, aí eu trazia cada ano uma temporada de uns caras pra dividir comigo custos e lucros. A gente chamava sempre convidado. Não só o cachê, era muito difícil você ter um teatro, colocar 120 pessoas e ser anônimo, né?
O Rafael, você pegou essa fase, Eu né? fui também, né? Você chegou aí? É, cheguei aí. Chegou aí. Sim. Aí o Rafael, eu conheci o Rafael no Bet Faria, com o Alisson Lima e tal. E aí dali, o Alisson foi um cara que me deu muita força ali, porque eu tava sendo apadrinhado por um cara que na época, a gente se encontrou depois, ele pediu desculpa por algumas coisas, mas era um cara que tava muito também iludido, perdido. Aí o Alisson me chamou pra fazer show com ele no Bet Faria, aí esse cara falou, você só vai se você for pra ganhar tanto. E o cara não tinha como pagar tanto. Aí eu virei pra ele e falei, mano, não dá pra ir e tal. Fui meio cuzão, mas foi porque me apadrinharam, eu tava tentando... Eu era muito moleque também. Sim. As pessoas mudam, tem esse ponto. E aí a galera começou... Aí eu aluguei o teatro, ele começou a lotar o teatro. Anônimo total. Anônimo total. Era a noite de humor. Aí quando eu tava vendo, tava Cris Paiva fazendo com a gente, Davi Mansur, Diego Menassi, Diguinho Coruja. Foi aí que eu tive o início da bela amizade que eu tenho com o Diguinho Coruja. A gente parou de ser amigo por um tempo, porque ele começou com essas frescuras de não querer mais bater punheta pros amigos, aí a gente não quis seguir mais. Mas aí depois ele voltou a bater punheta pra gente. Agora aí, a relação tá estabelecida. Aí voltou. Mas todo mundo. Tudo bem, as pessoas às vezes podem... E aí foi indo, aí a noite foi indo, aí a gente começou a chamar a galera, aí veio o Bruno Mota, conheci o Bruno Mota. Eu brinco muito, eu zoo muito. Faz tempo que eu não falo com ele, inclusive, mas eu zoo muito as coisas que a gente faz piada de bastidor. Mas o Bruno Mota, ele sempre foi um cara que me instruiu bem, assim, sabe? Tipo, no sentido de, Bruno, não adianta. Que hoje eu posso falar isso porque o Bruno me ensinou e eu coloco na prática. Porque tem muito comediante que sobe no palco e fala, quem é de Osasco aqui, hein? A galera levanta a mão. Então, porque eu vim de lá, não tem a piada pra resposta da pessoa. Sim. Então hoje eu arrisco a dizer que eu sou o melhor improvisador no stand-up que existe. Porque qualquer resposta que vão me dar, eu sei render. Se eu não render na hora, eu ligo a resposta dessa pessoa com a resposta de uma pessoa que vai me dar depois de 10 minutos. Isso, com toda a arrogância e prepotência que possa ter, eu tô falando. Eu sou bom nisso. Você acredita nisso? Eu sou bom, muito bom. Boa. Improvisar, esses jogos de improviso que os barbichos, eu nunca joguei. Eu tô falando num show de... Eu sou um dos caras que hoje abrem bem show. Eu tô lá, tem lá 5 no elenco, todo mundo aí, não quero ser o primeiro, deixa comigo que eu vou. Eu entrego um puta show. Você garante, você não sobe lá, quem é São Paulino? Corintiano. Você briga muito? Brigo. Qual foi a última razão da briga de vocês? Eu não fico, casal, hein? Qual foi a última vez que comeu ela? Isso às vezes você pergunta, mas eu vou mais a fundo. E aí em cima disso faz piada. Então assim, e o Bruno Mota me deu essa escola que foi muito interessante. Falou, não faz pergunta se você não tiver resposta. Evita terminar seus textos com cu e buceta. Porque muito comediante escreve piada, não tem final pra piada. Que eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma piada que eu falava que o Outback, os garçons vivem felizes lá. E aí eu faço storytelling todo, aí eu falo, o que deve ter no armário daquele Outback pra eles serem felizes? O cara deve chegar na cozinha cansado, depois de cantar parabéns, dar Coca-Cola, não sei o quê. Abre o armário. Eu poderia pensar em várias respostas mais inteligentes, né? Mas hoje uma Bitcoin seria um pouco mais engraçado e tal, mas a minha resposta era buceta com Nutella. Sim. Porque era a primeira ideia que vinha, entendeu? Uhum. Na verdade, a Nutella é um pouquinho mais elaborada, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu associei duas coisas que eu gosto. E aí o Bruno me ensinou muito isso. Aí, beleza. Aí o Ruth Escobar foi crescendo de uma forma que... Aí eu comecei a ser respeitado, velho. Aí a galera começou a... Aí virou troca, né? Você vem... Eu tô indo no seu show lotado, você me dá um vídeo e o cachê e você vem fazer show comigo em tal lugar. Aí eu fui ganhando espaço. Aí o Osmar Campbell chegou, Rominho Braga... Esses caras aí gosto bastante da amizade deles, mas aí, por conta dessas tretas de comédia aí. Mas também os outros caras do outro lado também pedem também. Vai tomar no cu, vai ficar arrumando... Porra, velho. Mas a comédia tem dois lados? Os caras... Na verdade, pra eles lá, os caras que falam que o MyFuck a gente é de direita, tem. Pra gente não, pra gente é comédia, caralho. O MyFuck não é um clube de comédia de direita, o Clube Danilo Gentili. Não, a gente é um clube de comédia. Você acha que o Clube do Minhoca é um clube de esquerda? Cara, eles fizeram palanque pro Boulos. No Lula lá, eles falaram que... Eles fizeram até... Eu não sei o que era. Se o Lula ganhasse, o que eles iam fazer? Era dar cerveja. Então assim, eles podem falar, não somos, mas pra fazer... Eu não tô falando que o que eles fizeram é certo ou errado. Eu tô falando que ali é um clube de comédia, não tem que ter isso, não tem que distinção. Você não pode, só vem um público que é de esquerda, que apoia.
Não, mano, você é de esquerda, engole a sua ideologia política, enfia no cu e vai fazer show de comédia. O problema é que quando você vai lá, o Patrick, ele me ligou pra tirar satisfação quando eu falei isso lá no Vilela, lá no Inteligência. O Danilo passou por uma parada e eu passei por uma parada parecida. O quê? Que foi fazer show lá no Minhoca. O Danilo foi... Eu não posso falar pelo Danilo porque é a história dele. Mas ele foi fazer, acho que um bagulho de piada de gorda e uma gorda ficou brava lá, a funcionária lá. O meu eu fiz umas piadas do Lô, porque era assim, ó. Tinha um Em Pé na Rede fazendo show lá e tem um comentando histórias. Murilo, cara, um cara sensacional. O Rominho, o Osmar. O Camejo sempre foi meio estranho comigo. É um cara, eu senti que era meio maluco, assim, no sentido de... Ô, Bruno, me dá umas dicas de investimentos lá. Eu falei, puta, Camejo, posso ver pra você, porque eu não sou do investimento do Safra. Eu posso ver. Aí deu uma semana toda estranha. O investimento que você me indicou deu errado. Eu não indiquei nada, velho. Tipo, sabe, parecia que... Mas tudo bem, depois me falaram que ele tava passando por uma fase. E, mano, eu não sou um cara que empurra o bêbado na ladeira. Entendeu? Eu não ia arrumar confusão com o cara lá e tal. Enfim. Ele tem as particularidades dele, eu tenho a minha, eu não fecho com ele, porque... E aqui é banda de punk, velho. Se eu chegar no rolê, eu vejo o meu amigo apanhando, eu vou ajudar a espancar os caras. E depois eu cobro o cara. Falo, mano, o que aconteceu? Por que você apanhou? Mas a priori, mano, eu sou fechado com quem fecha comigo. Mas... E aí o Murilo, quando faltava, uma vez ou outra, eles colocavam outras pessoas, mas teve uma ocasião, e o Osmar sempre me chamava, mano. Ô, quer ir lá fazer e tal? Aí eu fazia o stand-up, depois fazia um comentando história lá. Aí eu fiz 2 comentando história. Aí beleza. Aí eu fiz umas piadas zoando o Lula, mano. Aí veio essa mina lá, essas piadas aqui não sei o quê. Aí eu fiquei meio puto, só que eu não bati de frente. Hoje... Essa mina era da plateia não, ou era funcionária lá. produção? Trabalhava, acho que... Não sei o que ela era, gerente lá, rosto, eu não sei quem era. Mas enfim. Aí eu fiquei meio puto com isso, porque eu não... Na época... Só tinha um clube no Minhoca pra fazer show. E eu me envergonho disso, lógico, mas hoje eu tenho mais princípios mais enraizados. Mas na época eu falei, mano, se eu bater de frente aqui, eu já não vou ter mais lugar pra fazer show. É o seu ganha-pão também, né? Aí, sim, eu deveria ter batido de frente porque eu acabei não voltando mais lá mesmo. Eu poderia, mas não é porque deixaram de me chamar, eu não sei. É só porque é muito comediante também. Pensando no lado como... Colocando um crachá na mesa, corporativismo aqui dizendo... O MyFunk, o Clube no Minhoca, tem muita gente que fala, ai, tenho raiva porque não me chamam pra fazer. Velho, vocês não aparecem lá. É muito comediante que aparece. E você acha que eu vou colocar o gordão do Setup Infinito lá, que é o Gui Teixeira, que tá lá toda semana pedindo espaço e pedindo dinheiro emprestado pra todo mundo lá? Ou eu vou colocar o moleque de Cuiabá que eu nunca vi na vida? Eu vou colocar o gordão, porra. Já conhece, Entendeu? tem uma familiaridade. Entendeu? Uhum. Esse é o ponto. Então... Sim. E aí acho que é por isso que eu acabei não fazendo, né? Acho que não foi, você fez piada do Lula, não volta aqui, não. Eu não posso afirmar isso. Mas que veio uma retaliação, no sentido na hora, não faz isso aqui, aí eu falei, pô, peraí, é comédia, mano. Então, eu nem sei como... Não, mas você acha que se alguém fizer uma piada assim de direita ali, zoando o Bolsonaro, por exemplo, no MyFuck, vai acontecer o que aconteceu ali no Clube do Minhoca? Não. A gente vai rachar o bico da mesma forma. Cara, você quer um exemplo? Vai lá no show do Danilo, velho. As pessoas gostam de falar, o Daniel Duca, o Danilo é nazista, o Danilo é não sei o que. Mano, cala a boca, velho. Você mamou na teta do Danilo, o Danilo te fez, velho. Você tem essa moral de falar do cara, seja homem, mano. Tenha gratidão porque a gente fortaleceu, parceiro. Sabe por quê? O Danilo é não sei o que. Vai lá no show dele, você vai ver ele zoando o Lula, zoando o Bolsonaro. Não vou falar que ele zoou Alexandre de Moraes, porque vai que prende o cara. Também tudo tem limite, né? O limite do humor podcast, achamos o limite do humor. O limite do humor é o Alexandre de Moraes? Não, sacanagem, eu não... Não vamos falar do Alexandre de Moraes aqui. Você sabe que é um pontinho branco no pau do Lula? A careca do Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus. Esse podcast aqui, ó, é o último episódio, a gente tá se despedindo aqui. Não, eu tô com um problema, os caras tão falando que o Bruno Gagliasso vai me processar, velho. É? Cara, tô falando hoje esse pessoal que gosta de militar, não dá pra falar nada. Eu li a manchete que os Kids Pretos queriam matar o Lula. Aí eu falei, o que os filhos do Bruno Gagliasso aprontaram? Puta, velho. Aí todo mundo comentando no vídeo no Instagram. Você segurou a risada, né? Com medo de sobrar pra você, né? Eu vi. Não dá, né? Mas então quer dizer que até o Bruno Gagliasso vai te processar. Estão dizendo aí, estão marcando ele lá no vídeo lá. Agora se vai, não vai, sei lá. Vamos ver, né? Se ele vai. Mas é cansativo, cara, é cansativo.
Mas é isso, cara. Não sei nem porque a gente chegou na história do... Eu também não. A gente foi tanto no flow aqui que eu esqueci o que tava rolando. Bom, vamos passar então adiante. Vamos, assunto. O assunto bom é que você chegou, depois de todo esse sucesso aí, você chegou no Pânico ali, fazendo participações esporádicas no Master Trash. Quero que você conte essa história. Por que eu digo isso? Porque ir pro Pânico naquela época é ser contratado pelo Real Madrid, né? É o sonho de todo humorista ali que cresceu nessa geração do Pânico na TV, de fazer um quadro de comédia ali. Eu quero saber como que foi a sensação. Lá foi realização, né? Você vê o Bola rindo das merdas que você fala. A Beth Moreno, roteirista, inclusive é uma das maiores roteiristas hoje, assim... pelo que eu acompanho desde aquela época lá, renomada, né? Porque ela escrevia Pânico, junto com o Gueré, Faustão. É uma mulher que trabalha em todos os roteiros aí. Hoje ela tá fazendo stand-up. O pessoal zoa, às vezes não é muito bom. Cara, porque ela não é uma comediante de 10 anos, ela é roteirista. Roteirista pra virar comédia. Cara, eu quando comecei a fazer comédia, eu era muito ruim, mano. Hoje eu posso falar que eu tô com um show bom, não é porque eu sou bom, é porque eu me dediquei. Eu não sou um cara habilidoso nesse nível talentoso, eu só sou dedicado. Tem uns caras que nasceram com a veia da comédia, que você olha e fala, puta, o cara é bom, naturalmente. E aí a Beth escrevia, às vezes ela mandava, mano, manda uma ideia, eu comecei a dar, aí te dava umas ideias, trocava e tal. E aí quando o elenco, porque, uma curiosidade, o elenco não gostava de gravar o Master Trash. E curiosamente, o quadro Master Trash às vezes batia mais audiência que o próprio Masterchef. Então, às vezes, o Masterchef batia menos audiência que o Master Trash. Ou seja, a paródia ia melhor do que o programa original. Aí o elenco não queria participar e chamava a gente. Mas por que o elenco não queria participar? Cara, ninguém ali no Pânico gostava de trampar, velho. Ninguém, velho. Os caras não querem trabalhar, os caras não querem ir pra rua. Tinha lá a luzinha lá de escala de quem ia pra rua. Os caras ficavam putos quando colocavam o nome um do outro lá. Os caras tá nem aí, velho. Já tinha muito dinheiro. Na época que você chegou também, eles não estavam na Rede TV, eles estavam na Bandeirantes, com muito dinheiro e tudo mais. Quem trabalhava certinho lá, na minha visão, e eu não sou um cara que frequentou lá muito pra poder dizer, mas minha visão, quem gostava de trabalhar era o Bola, o Carioca, o Bolinha, a produção toda ali, sem falar, trabalhar mais artista mesmo ali, velho. O Morgado gostava de trabalhar bastante, o Igor também. Só que eles são uma geração que chegou ali. Tava com fome, né? Só que os caras da antiga, velho. Já tinha cansado, né? Ceará, Vesgo. Não, velho. O Rodrigo, acho que... É que ele saiu antes dessa minhas participações. Mas É que o Pânico é assim... eu aposto com você, se eu tô... Vai, um exemplo. No The Noite, se o Danilo faz uma piada pesada no monólogo dele, ele assume o BO junto com... Aliás, todo mundo vai assumir o BO. No Pânico não tinha isso. Alguns... tinha entre uns e outros não. Você vê o Eduardo Serblich ali, quando ele fez o papel do africano no Master Trash, tinha blackface, né, e tudo mais. Cara, assim... Eu não entendo porque tem essa limitação de... Beleza, é humor, velho, mas beleza, vamos lá. Aí o cara começou a ser atacado pra caralho, aí alguns meio que deixou ele de lado. Eu não sei, eu acho que o Emílio protegeu e tal, isso aí eu não posso falar que a história não tá... Mas o fato é que ele saiu meio, tipo, abandonado lá, tá ligado? Uhum. E aí isso desmotiva, mano, porque você fala, hoje foi com o cara. E os caras que trabalharam no Pânico, estão no Pânico, né? Então, não é burro, não é... Você vê o Gui Santana, aquela carinha dele lá, tão falando, ai, tadinho, ele era mais... Não, o Gui é muito inteligente, ele é muito talentoso. Exatamente. Então, e o cara que pensa minimamente um pouco mais que a média, você vê acontecer um bagulho desse com o Eduardo Serblich e fala assim, mano, e quando que vai ser comigo? Quando que vão me abandonar? Então é por isso que esses caras acho que não estavam tão motivados a trampar. Aí eu fui lá, eu fiz o espantalho, aí eu fiz o louro do Felipe Pontes, ele ficou puto comigo pra caralho. Por quê? Cara, ele é maluco, ele é esquizofrênico, aquele porra, velho. Eu não entendo até hoje ser retardado. Ele comigo no caminho, ó, faz assim, ó. Eu vou fazer umas piadas, como o Bolinha fica me zoando que faz piada ruim, chega uma hora que você levanta e fala, pra mim não dá mais, e você sai puto, com o louro na mão e... Eu só fiz o que a gente combinou. Depois ele falou, você estragou o meu quadro inteiro, ficou putaço comigo, mano. Aí eu falei, nossa, ele vai me bater igual ele bateu na avó dele. Vai me dar um derby aqui, velho. Eu fiquei meio assustado, velho. Mas passou, velho. Passou. Mas foi uma experiência boa, né? Boa uma experiência caralho, boa. Você chegou a conversar com a galera assim, o Bola, o Bolinha? O Bolinha eu não tive muito acesso. Uhum. O Bola eu conversei
assim, não muito também, mas tive... o Bola é um cara muito generoso. Ele vê ali, porque eu não tinha experiência diante das câmeras, ainda mais fazendo personagem. Eu não sou um grande ator, convenhamos. Eu sei imitar o Tony Ramos. Por favor, esse é o momento. Epa, epa, epa. Ó, É o meu máximo de ator, Muito bom. de interpretar. Eu não sei. caramba. Agora, vou fazer Caramba. faz o espantalhos, tem que entrar com um sotaque mineiro. Hum. Aí a gente olá, pessoal. Aí passa meia hora e eu já tô falando normal. Eu não sei sustentar essas Você não coisas. sustenta. E o Bola, ele identifica isso no cara e ele já começa a rir daquele jeito. Sabe? Vou me mijar, velho. Sabe? O Bola faz isso, mano. E Pra às dar um vezes, gás, né? e às vezes você só fez uma piadinha, tipo, besta, mano. Sim. Então, mas foi uma experiência da hora lá, velho. Foi bem bacana, assim. Você vê a produção, você vê a mágica acontecer. E era engraçado que eu saía do Safra às 6 da tarde, aí eu ia lá pra Band, mano, ficava gravando até 4 da manhã, chegava em casa, tomava um banho e voltava pro Safra. Eu trabalhava no banco na época, né? Sim. Então, mas é uma experiência do caralho, mano. Eu adoro TV, velho. Eu adoro TV. É bom, né? Nossa, eu adoro TV. Eu piro demais. Você vê aquela mágica toda acontecer. Mas aí, você trabalhava ainda no Safra, aí teve um momento, que esse é o ponto alto, que Tabata Amaral, que foi candidata à prefeitura aqui de São Paulo. E perdeu! Foi Ela mal. mudou a sua vida, é verdade? Mudou. Por quê? Eu acho que a equipe dela, da Tabata Amaral, acho que quando a Tabata me denunciou, ia ter um comediante xingando ela na internet de todas as formas. Pô, só não sei o que, você me fudeu e não sei o... Cara, eu só tenho a agradecer, parceiro. Só tenho a agradecer. Sofri pra caralho. Os 3 primeiros meses foram foda. Foda, porque... Mas conta o que rolou, dá o contexto pra quem não sabe. Você fez uma piada, né? Vamos lá, só deixa eu usar meu Nelsoro aqui. Por favor. A sinusite tá vindo. Tá vindo, vai lá. Ai, que delícia. Vamos lá. Isso aqui é pra todos os viciados de Nelsoro do Brasil. Eu tô com vocês, viu? muito Patrocina. bom, é muito Publi. Nossa, se o Nelsoro me patrocinasse, na moral, velho, eu tatuaria Nelsoro no peito, velho. Eu gosto muito do Nelsoro. Vamos lá. Eu tive uma garota que eu tive um bom relacionamento. Ela era cadeirante. Conheci ela na balada, tal, enfim. E aí, bicho, eu fazia esse texto antes da pandemia, contando como era ir pro motel com a minha ex-noiva cadeirante, tá? Ia pro motel com ela, aí eu contava que eu chamei ela de Hot Wheels, tal, falei as bosta, contando tudo. Contava que ela me chamou, até essa parte do texto eu gosto, que eu falo que ela, vamos pro lugar mais calmo, aí eu entrei em desespero, porque lugar mais calmo significa coito. E eu, no auge da ignorância, não sei se homem ou mulher cadeirante tem prazer lá embaixo. E eu, pra dar prazer pra uma moça normal, me esforço tanto que eu tenho que fazer pra essa menina gozar, encher o pneu dela, não sei. Aí nessa linha, aí tipo, eu falo que a mulher quando resolve dar, ela se depila lingerie combinando. A Hot possivelmente tá de lingerie combinando pretinho no pneu. Eu falo essas merda. Só que não foi esse corte que deu merda. Um corte que a Tabata Amaral, a equipe dela pegou, é quando eu falo que eu tô tentando comer a cadeirante e não consigo, porque ela pede pra eu comer ela de 4. E ela fica murchando, aí eu fico abaixando, levantando, parece crossfit. E aí ela pegou esse corte, puta. Aí beleza, aí ela me denunciou pro Ministério Público de São Paulo. Aí que saí na Folha de São Paulo, meu pai me ligou 8 da manhã, Bruno, você tá na Folha de São Paulo. Eu falei, nossa, viralizei, né, estourei. Não. A manchete era Bruno Lambert é capacitista. Cara, até hoje não sei o que é capacitista, juro por Deus. Não sabe. Sou de escola pública, aí, cotidiano. O máximo, eu não sei o que eu fiz pros capacete, até hoje eu tô perdido, assim, eu não sei, mas, enfim, aí saiu manchete, aí o banco todo sabendo, aí você passava no corredor, todo mundo ficava te olhando, vai dar merda pro moleque, fui lá, fui demitido. Aquele climinha de que vou ser demitido, a gente sente o cheiro, né? Aí o meu antigo chefe falou assim, você tá sendo mandado embora por conta das lojas americanas. Eu falei, mano, a loja americanas é meu cliente, que na época tinha dado problema lá num produto fatura garantida lá, que os caras, enfim, fazem a falcatrua. Falei, mano, mas nem é da minha carteira essa porra aí, velho. Ah, não, é contenção de custo. Você vai mandar embora um gerente de salário de 5 mil reais? Porque, ó, eu era gerente de produtos. O piso de um gerente não é 5 mil reais, eu era a prata da casa. Eu entrei ganhando tanto, fui crescendo, eu saí de lá com 5.600. É por isso que eles têm tanto dinheiro, o Safra, né? 5 mil reais vai fazer diferença, aí mandaram embora. Sendo que tinha um monte de gerente vagabundo lá na área, lá que não fazia porra nenhuma.
ganhava 15, 12. Mas beleza, foi. Ou seja, você foi de Americanas antes dessa expressão existir. Exato, exatamente. Pode crer, fui de Americanas antes de existir. E aí, velho, aí deu essa merda aí. Aí me mandaram embora e tal. E aí eu falei, bom, eu vou nos outros bancos, que outros bancos mandavam mensagem, né? Às vezes, vou fazer entrevista e tal. Inclusive, uma das coisas que, vai processar o Safra? Não vou processar, não tenho essa vontade não, mas dá um rancorzinho, porque antes de eu ser mandado embora, uma empresa me fez uma proposta. Aí o chefe veio e falou, não, fica calmo que a gente vai dar um aumento de salário. Nunca deram aumento de salário. E aí você foi demitido. Esse é o mundo corporativo, tá? Se quiser fazer até corte, Boa. todo mundo vai ver, o mundo corporativo, não, é putaria, é falcatrua, a gente querendo ferrar com a vida do outro, puxar tapete do outro, impede o progresso do outro cara, o cara vai tentar um trampo em outro lugar, não, fica aí que eu vou dar aumento de salário, não dá. O RH do Safra é um RH muito injusto, isso eu falo mano, é injusto pra cacete. Os caras são tão mão de vaca que até os chapéus do judeu é na metade. Você já viu o tamanho do chapéu do judeu, meu amigo? Pô, dá o dinheiro pros judeus comprar um chapéu maior, velho. É os chapéuzinhos pequenininho. Porra, velho, vamos lá. Mas enfim. E em setembro faz campanha de setembro amarelo e tudo mais, né? Mas a vida lá não é assim, não. Mas beleza. E aí eu perdi o emprego. Aí eu vou lá pros outros bancos. Não quiseram. Porque denúncia é criminal, né? Não era denunciar... Cara, eu tava sendo investigado criminalmente. Na hora que puxava a sua capivara no Jus Brasil, tava lá Tabata Amaral, poderosa, né? Não é nem Tabata, Ministério Público, né? Ministério Público, exatamente. Então, mas eu vou te contar. Aí, o Danilo tentou me arrumar uma vaga de roteirista no The Noite. Não deu certo também. Imagino que é por conta dessa situação. Uns falaram que é porque eu não tinha DRT, mas eu tinha DRT de ator, não era de roteirista. Beleza, passou. Mas também é fácil de conseguir, né? Hoje em dia a profissão tá tão banalizada nos campos que hoje em dia é fácil arrumar essas porra aí. Mesmo você não estudando. Mas beleza. Aí o Danilo me chamou pra ser gerente do bar dele. Aí eu comecei a gerenciar lá, aí ele criou o show de A Louca no Gerente, que é o show que acontece aos domingos lá. Aí começou a ir bem, assim, aí a carreira começou a andar de uma forma positiva. Só que aí o STJ me inocentou, né? Tem uns meses aí. Aí Bruno, fica tranquilo, agora você foi inocentado. Você não é mais culpado. Eu falei, mas eu já fui julgado errado já muito antes, meus amigos. Eu perdi emprego. Perdeu a oportunidade, tá ali na rua, cuspiram na minha cara. Bateram em você? Porque as pessoas, elas escutam uma deputada, a menina lá. Tabata Amaral. Cara, eu me envergonho, eu votei nela, velho. Eu votei porque ela vinha com uma pauta muito boa pra emancipar as mulheres, sabe? As mulheres da periferia. E a realidade da minha vida, todas as mulheres ao meu redor é da periferia, velho. É uma região periférica, sim. E aí eu votei nela. Aí a mulher, ela tem credibilidade. Ela usou uma máquina pública pra me amassar. Aí você escuta essa história de Tabata Amaral que denunciou um moleque, você não quer nem ver o vídeo, você já acha que o moleque realmente humilhou a cadeirante. Ninguém sabia que é ex, ninguém sabia que os deficientes pedem por essas piadas, porque isso é inclusão. Deficiente, quando você deixa de fazer piada, isso é exclusão, mano. A minoria quer ser tratada igual, então vamos brincar, vamos fazer piada igual. A Tabata te processou, né? Te denunciou pro Ministério Público, mas a sua ex-noiva cadeirante te processou? Não, ela pedia pelas piadas. A Tabata foi safada, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando deu a merda, ela foi lá no Morning Show, na Jovem Pan, vai ser no meu CPF, vou processar, tá até no meu canal um vídeo aí, eu fazendo a cronologia disso. Vai ser no meu CPF. Aí quando todo mundo foi pra cima dela, aí quando ela perdeu no STJ, porque assim, ela falou que era no CPF, mas não foi a deputada na TV falando, né? Sim. Beleza. Aí ela perde, o STJ me inocenta, aí ela vai lá no achismo lá com o Maurício Meirelles, aí o Meirelles pergunta pra ela, não, na verdade não fui eu, né? Foi a minha chapa, que eu sou presidente da chapa, que trouxe e eu assinei. Faria diferente? Ela peidou, né? Arregou. Ela não sustenta o que ela fala. Falou. Então, você vê que é a falsa virtude, velho. A menina não tem nenhuma deficiência aparente, só mental, pelo visto, e aí ela quer defender deficiente, velho. Você tá disposto a levar mais um processo de Tabata Amaral? Ela não vai assistir. Ela não arriscaria. Não? Se assistir é bom, mas ela não arriscaria. Porque ela sabe que agora ela aprendeu, uma menina que estudou em Harvard, ela aprendeu o que é ânimos jocandi. E eu sou esse personagem, eu faço essas piadas pesadas assim, porque não é humilhando uma minoria, é incluindo. É brincar. Da mesma forma que eu brinco casal de hétero,
Eu vou brincar com casal de gay. Eu brinco no meu show. Tem muito gente que tem medo de fazer piada com gay. Eu vou fazer piada com gay. Não é minoria? Eu não chego e dá o cu. Pô, isso aí é passado. Isso aí... Você sabe o que é crime? O crime é, eu tô no show, você é gay, eu falo, se retire porque você é gay. Agora, se eu brincar com você, isso não é crime, isso não é homofobia, meu amigo. Se você acha que sua sexualidade é uma coisa normal, então vamos tratar de forma normal, vamos fazer piada. Tem preto na plateia? Às vezes quando a luz acende eu vejo, aí eu zoo, eu brinco com ele lá. Vamos brincar. Adora. Mano, meu show só vai deficiente, gay, véia e preto. Me adoram. Meu show de domingo só vai deficiente faltando pedaço. Essa plateia de Lego faltando peça. Tem que ver. Adoro. Eles falam, Tabata Amaral não representa. Tem o Diego, que ele é atleta paralímpico, ele me deu a medalha dele da Olimpíadas lá, velho. Ele é cego. Luta judô, me deu a medalha. Falou, você representa a gente. Fiquei meio triste quando eu li a medalha. Tava melhor cozinheiro do Senai. Alguém enganou o cego. Mas você sofreu um cancelamento absurdo, como você mesmo disse. E aí acabou que você teve que recorrer a ajuda de Mamãe Falei e Monark, né? Não, calma aí, irmão. Não foi assim. Como que foi? Conta. O Monark marcou lá. A Isa, foi Isa. Como foi lá o Monark? Você que marcou lá? Não lembro como foi. Mas você tava lá comigo no dia, não tava? Foi lá, o Monark... Queria te ajudar. Queria me ajudar. Cara, eu acho que o Monark... Eu gosto desse moleque. Só acho que ele é um maconheiro burro às vezes, entendeu? Porque, sei lá, ele fala uns negócios meio... Que a opinião, eu acho que eu entendi quando ele foi falar aquele bagulho, se é liberdade, tem que ter um partido nazista. Não foi, eu acho que ele escolheu muito errado as palavras. Isso é muito, né? Eu acredito friamente que ele não é nazista, que ele não acredita. A gente vai fazer piada pra caralho? Vai fazer piada. Vai zoar ele. Mas ele não é um nazista, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o cara tava alcoolizado, drogado e com o microfone aberto. E o que ele falou ali, acho que todo mundo tentou entender o que ele quis dizer. Só que aí falou, vamos empurrar esse bêbado na ladeira, que é o que a galera gosta de fazer. Pega você na fragilidade e beleza. Não tô falando que o Monark, sei lá, ele falou o que falou e ele sofreu as consequências e, sei lá, exageradas ou não, foi o que aconteceu. Mamãe Falei, meu amigo. Posso falar? Abre o celular pega o seu celular e abre o seu grupo de amigos aí. Acho que se pegar o meu celular, o seu celular, do Rafael, da Isa, do Gustavo ali também. Todo mundo vai preso, velho. A gente tem que parar de ser hipócrita, mano. Para de ser hipócrita, velho. O homem, a mulher, todo mundo fala merda, velho. Mas você acha que o Mamãe Falei tentou te ajudar só porque ele falou, só porque ele é pobre eu vou ajudar? Não. Não, pior que não. Porque se eu fosse loira, aí sim. Tá. Se fosse loira gostosa, ele me ajudaria, mas não. O Mamãe Falei, velho, ele é um dos caras mais legais que eu conheci, velho. Aí que a galera estereotipou ele num caminho muito errado, assim. Ele é um cara muito generoso, muito bonzinho, mano. Esquece política. Esquece o MBL. Inclusive, eu sou muito a favor do MBL. Foi lançado a meu favor, é o Movimento Bruno Livre. Mas o Mamãe Falei, velho, ele é um cara muito legal, velho. É um cara preocupado realmente. Ele fica inconformado com as coisas que acontecem. Não é... Eu tive com ele lá na casa dele antes de gravar e te conversando. E até pela minha religião, pela minha fé, eu sei sentir as pessoas, tá ligado? Eu sei ver, tipo, quando a pessoa é bem intencionada. Aí ele é bem intencionado. Você achou que eu era bem intencionado quando você me viu? Cara, na verdade, amigo do meu amigo Rafael é meu amigo, então é difícil ser mau caráter. Tirando a ex dele, que... Pode falar, Rafael? Pelo amor de Deus, deixa abaixo. Deixa. A Manu tá bem? Sou padrinho da menina, nunca vi. Sim, nunca viu? Eu sou o primeiro padrinho com cultura africana. Foi mal, parei com isso. Pelo amor de Deus. Esse episódio vai ser cancelado absurdamente, mas continua do Mamãe Falei. É pessoal, é piadinha. Piada. Não, o Mamãe Falei é um cara mó legal, velho. Ele tá preocupado mesmo em... E aí, velho, o cara falou merda ali, brincou. Merda não, mano, ele fez uma zoeira, velho. Porra, ucraniana, tá fácil, não sei o que ele falou. Irmão, você não concorda, Rafa? Nada a ver, né? Agora os caras querem falar. Ninguém tem, né? Cara, é óbvio que aí vai um mal intencionado, pega e joga um negócio. Por quê? Os caras pegam... Mas tem um fator que, assim, pessoas públicas, como Mamãe Falei, o Monark, você tá aqui, eu tô aqui, mesmo que não tenha... A gente corre o risco, né? A gente corre o risco porque a gente não pode falar tudo, nem... E o Silvio Santos? Então. Mas o Silvio Santos, ele era dono da emissora, ninguém podia cancelar ele. Mas é o que o Danilo fala, não é o que fala, é quem fala, meu amigo. Exatamente. Você quer ver? Você quer um exemplo? Vamos lá.
Teve um... Não sei qual foi o ano, mas acho que foi ano passado que teve o prêmio lá da Globo. Paulo Vieira foi... Melhores do ano. Começou a aloprar a GK. Ele zoando, começou a zoar o salário da Globo. O Paulo Vieira é um bom comediante. Sim. Na minha opinião, ele é um bom comediante. E vamos lá, antes que meus amigos depois venham encher meu saco, humor não se discute. Já falo isso no meu show. O que é engraçado pra um não é engraçado pra outro. Então, humor não tem como você definir o que é engraçado. Mas, enfim. Eu acho o Paulo Vieira um bom comediante, um bom ator. Ele é um bom poeta, um bom... Ele é um showman. Ele zoou a GK, zoou. Não estou criticando essas piadas dele. Eu faria pior. Só que o Paulo Vieira passou batida. Agora, se é o Danilo e o Léo Lins fazendo num evento como esse, essas mesmas piadas. Você acha que o Paulo Vieira tem mais licença poética pra zoar? Você acha que é por quê? Pela gordo, preto, tá na Globo. posição política, você acha que influencia também? Tá, lógico. Assim, é como você tá se vendendo, tá? Não tô falando que ele se vendeu pra Globo assim, mas a pessoa dele, como ele se vende ali. Ele é um comediante polêmico e tal. Assim, ele faz as polêmicas dele, mas ele faz dentro de um âmbito controlado, tá ligado? Sim. Então assim, deixa ele fazer. Agora, se é qualquer outro cara fazendo, esquece, velho. Esquece. Cara, o papel do comediante, meu amigo, é um dos mais difíceis. Os mais difíceis de fazer. Vou te dizer o porquê. No drama, a gente sabe como fazer uma boa dramaturgia. Suspense, sabe criar um suspense. Terror, a gente sabe fazer o terror. Agora, a comédia, o comediante tem que subir no palco para um público de 100 pessoas com ideologia política diferente, opção sexual diferente, cor diferente, profissão diferente, idade diferente, tudo diferente, e causar identificação a essas 100 pessoas com um tema. Isso é muito difícil. Às vezes tem que ligar a câmera e falar pra você não sabe quem, e causar identificação e causar que a galera compre você. É muito difícil fazer isso. E isso daí eu não li em livro nenhum, não. Isso aí é teoria minha mesmo. Eu tive isso ano passado, velho, porque marcou isso. Nada no meu show é inventado, nada que eu falo invento, é só coisas do meu cotidiano mesmo. Foi um rabino lá no show, adorou o show. Aí ele falou, vai ter um evento na sinagoga, vão ser 300 judeus, tanto homens e mulheres. É um evento que a gente vai fazer, a gente queria levar um comediante stand-up lá. E aí ele até explicou, Rafinha Bastos, que é judeu, Rabin, são muito caros, a gente não consegue levar um cara desse. Você topa fazer? Eu falei, mano, topo. Foi um desafio, velho. Você caiu no golpe do judeu, né? Não, pior que não. Pior que não, porque o cachê foi bom. Tá. Pra mim foi bom, mas pros caras é pouco, entendeu? Pros comediantes. Cara, eu fiquei com um desafio de uns 20 dias estudar a cultura judaica de cabo a rabo pra poder chegar num tema que causasse identificação naqueles judeus. Cara, estudei. Aí eu cheguei em um que foi Hitler e... Meu Deus. Calma. Não, mas... Mas aí eu falar sério, o papel do comediante é falar de coisas que aconteceram, certo? Sim. E aí quando você fala no show Hitler, o pessoal já fica... E nem é judeu, mano. Eu pergunto no show, alguém que não gostou, tem algum judeu aqui? Aí eu sempre erro essa pergunta, porque judeu não gosta de lugar fechado. Mas se tivesse algum judeu lá, ele certamente... Porque eu falo que isso é verdade, pesquisa. A primeira namorada de Hitler foi uma judia. E ela terminou com ele ficou puto. Ele falou, se você não voltar comigo, eu acabo com a tua raça. E aí o resto da história você já sabe o que aconteceu, né? Durante a guerra e tal. E aí, eu faço essas piadas no show. A galera pira. E os judeus, quando estão lá, piram pra caralho, tá ligado? Piram demais. E aí eu faço associação de tipo, uma menina católica você era de um jeito, evangélica de um jeito, a judia, você pegava um número, hoje elas têm até nome. E aí a gente vai fazer esse tipo de piada. E a galera gosta, o público aplaude. Mas, por exemplo, aqui nos comentários desse vídeo, a galera vai acabar com você. Mas na sinagoga, o que rolou? Piraram, velho. Ficaram num gás assim absurdo. Não, tô zoando, o gás foi pesado agora. Mas piraram. Foto pra caralho, gostaram. Tanto é que esse ano eu vou fazer um novo evento. Vai ter um bar mitzvah, nem sei se estou falando sério. Bar mitzvah? Vou fazer um aniversário lá de um moleque lá, velho. De um moleque, uma menina lá que o pai gostou. Os caras gostaram. Mas o cara que vai comentar no vídeo é o João da padaria que não entende o que é comédia. Não tô falando que por ele ser padeiro ele não entende comédia. Não, tô dizendo assim, vai ser o CEO da Hyundai, se estiver assistindo, que não entende comédia, ele entende de outra coisa. Só que se o cara se submeter a entender o que é comédia, o que acontece dentro de um bar de comédia, a histeria coletiva, a indução, cara, aí o cara vai falar, puta, agora entendi. Só que eu falo desses temas pesados porque eu tenho
tem aquele velho ditado que quando o povo esquece a própria história, ele tá condenado a repeti-la, certo? Sim. E aí todo mundo fala, não vamos falar de escravidão, não vamos falar sobre o Holocausto. Eu acho muito perigoso a gente deixar de falar de coisas dessas. Primeiro, hoje em dia ninguém mais vai na biblioteca ler a história do saber o passado. Hoje não tem mais músicos como antigamente. Hoje o que acontece aí é Luísa Sonza com a música Bunda e a Anitta falando que sabe pagar boquete. Que são essas músicas. Eu sou foda porque eu sei pagar boquete. Cara, legal. Eu sei bater uma boa punheta, nem por isso eu saio no meu material de trabalho, entendeu? Então assim, o que eu quero dizer é, o papel do comediante é esse, é cutucar. Não é ficar fazendo palanque pra político, não é ficar arrumando confusão entre comediante. E, mano, se tem alguém lá, um alvo, você, zoei lá, a Sônia Abrão ficou brava comigo, ô Sônia Abrão, para de ser mimada, velho. Hoje a gente tá muito mimado, aí não gostei, vou chorar. Para com isso, velho, você tá louco? Mas eu concordo com você. Acho que o papel do artista, no geral, é ir nesse limite, né? E às vezes o artista vai errar, vai pisar na bola. Porque ele se propõe a provocar as pessoas, né? Eu acho que o papel do artista é provocar as pessoas e não dar o que o público quer. Acho que o que você tá falando é que hoje em dia o público tem tudo o que quer na mão, né? Então, assim, o algoritmo entrega o que a gente quer assistir, a gente só vê as mesmas coisas, a mesma corrente política, as pessoas que você acredita e tudo mais. Por isso, agora mudando o assunto, você já falou sobre a tá absolvido. Tô absolvido. Tá absolvido. Então, fale pra câmera, pro pessoal. Que isso ninguém noticiou. Você acha que a Folha noticiou? Botou na... Bruno Lambert está absolvido. Então, por favor, olhe na câmera da verdade e fala. Estou livre, estou absolvido, não fui preso. E é isso aí. Ainda, depois dessa entrevista pode acontecer. Mas tem umas aí que tá Scarla pode ver e vai dar B.O. Mas é isso aí, eu tô livre, meus amigos. É isso, livre. Bom, vamos para o quadro, então. Vota ou não vota na Tabata Amaral? Vamos lá. Num segundo turno, num possível segundo turno, entre Tabata Amaral e Pablo Marçal, você vota em quem? Aí é foda, hein? Caralho, não tem como eu pegar uma doença cardíaca e não comparecer no dia? Não pode pipocar. Eu vou na Tabata, né, mano? Porque vai que ela faz alguma coisa que melhora pra mim de novo. Né? Não, porque eu queria um político que mudasse minha vida. Ela mudou, então vou na Tabata. Você caiu pra cima. Tabata Amaral, ó. E agora, um segundo turno entre Bolsonaro e Tabata Amaral. Que é improvável porque ele tá inelegível, né? Mano, sabe qual é o foda? Porque ele falou que as petistas são incomíveis, né? Bolsonaro, sim. O Bolsonaro falou isso aí, né? Você já viu o elenco da Globo, já das meninas que estão lá, velho? Sim. É petista, né? Então tudo acho que o Bolsonaro falou um pouquinho de merda ali, né? Não, sacanagem, tô brincando. Não, puta, aí é foda, né? Bolsonaro, Tabata. Vou na Tabata de novo. Tabata Amaral, 2-0 pra Tabata Amaral. Num segundo turno entre Tabata Amaral e Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro. Boa, ele já devia ser o primeiro. Ele tem que ser presidente aí no. Ministro, né? Ministro dos esportes. Entre Tabata Amaral e Davi Brito. Responde essa pra mim aí, Rafa, tem moral? Mano, é que eu tô numa sardinha pra Tabata Amaral, porque realmente ela... Vou Tabata Amaral. Tabata Amaral. Tabata Amaral. Entre Tabata Amaral, no segundo turno, com Palhaço Amendoim. Puta, mano. Esse palhaço é um filho da puta, velho. Esse palhaço tá viciado em crack e prostitutas, velho. Eu vou no Palhaço Amendoim. Palhaço Amendoim. E o último, pra finalizar, Tabata Amaral ou Luciano Huck? Luciano Huck. Por quê? Porque ele faz um negócio engraçado, né? Ele pega os caldos dos caras e transforma numa churrasqueira. Eu acho da hora isso aí. Luciano Huck. Ele tem humor, mesmo que involuntário, ele tem humor. Luciano Huck. Você falou do processo. Gostou? Isso foi um quadro bom, né? Foi um quadro bom, Gostei. Você falou sobre um processo da Thaís Carla, você tá... Eu vi que você tem um processo da Thaís Carla e da André Surak. Não, da André Surak foi porque, bom, depois que cair seu vídeo, você não reclama. André Surak, eu participei do Fritada com ela. E aí, eu falei, André, se você qualquer piada com você, ela falou, Bruno, pode, nada que você falar vai me machucar. Eu falei, disso eu não tenho dúvida. Ela tem um vídeo lá que ela faz sexo anal com um anão chamado Pistolinha. Mano, o Pistolinha Mano, tem uma rola gigante. Tem um vídeo dele colocando a rola pra fora e você fala, caralho, outro anão saindo ali. A rola gigante. Só que a piada nem foi essa, foi porque eu falei assim, nossa, você usou hidrogel. Eu falei, eu usei de forma incorreta, né?
fiquei com 5 buracos na perna. Eu falei, nossa, se com 3 buracos já fazia a festa, imagine com 8, tá? Aquela coisa toda. Foi, mas por mais 2 buracos você mudava o nome pra Marielle. Aí, velho. Ai. Aí você não... Então não foi da André Surak que você recebeu? Tá tendo uma treta aí, que eu não posso falar segundo o meu advogado. Esse é um tipo de limite do humor que o humorista passa. Não, eu faria de novo. Faria de novo? Faria até pior. Meu Deus do céu. Cara, a mulher não ficou parecendo Bob Esponja lá? Não fala isso, não fala isso. Tô falando do André Surak. Ah, tá. Cara, tá vendo? Ó, onde vai a mente. Aí, da Thaís Carla foi o seguinte, eu tava em casa, de boa, aí eu abro o Instagram, eu nem sigo. O Instagram é uma bosta, que o algoritmo ele entrega pra gente que você não segue. Aí você não segue, enfim. Aí veio um vídeo da Thaís Carla dançando, mano. Aí tava na legenda, meu vestido de 39 mil reais. Aí eu comentei no tamanho M é R$19,90. Aí, fudeu. Aí meu comentário viralizou. E tudo que o pessoal, ela posta, o pessoal comenta isso. O tamanho é R$19,90, @Bruno Lambert. Aí ela não quer, ela falou que vai processar aí, né? Então. Eu tô pensando que depois desse comentário aqui, o que o pessoal tá xingando, você e eu tô indo de tabela, tipo, quem dá espaço pra esse tipo de gente? Que não sei... Mas eu vou te falar uma coisa. Que tipo de público é o seu? Não, o público é geral, assim. Geral. A galera. Mas eu acho que nesse quesito é bom você trazer o outro lado. Sim. Porque, por exemplo, eu trouxe o Patrick Maia aqui, ele tem uma visão que me parece oposta à sua. E eu acho que o ideal é a gente abrir o microfone pra todo mundo, lógico, né? Não é ficar tirando e colocando a minha ideologia política aqui na frente das pessoas e dos convidados. Mas sabe qual que é a parada? O Patrick eu não sei, eu nunca, pra ser honesto, eu nunca sentei com ele pra conversar. A gente fica nessas indiretas de zoeira. Cortes de podcast. Eu posso dizer, eu sou mais da zoeira do que falar que eu tenho algum rancor. Eu não tenho nenhum rancor dos caras. Sim. Nenhum rancor, eu sou mais da zoeira. E o que me impressiona é a galera cair na zoeira, os caras adultos que é comediante também, mas tudo bem. O Patrick, ele nunca caiu na minha zoeira. Tá faltando senso de humor pros comediantes. Só que ele ficou bravo quando eu falei o que eu passei lá no Clube do Minhoca, que não é uma mentira. Ele mandou mensagem, e aí, você não vai me responder não, tal? Eu tava lá, mano, ele tava quase há 2 anos sem me responder no WhatsApp. Aí quando eu falo um negócio, uma coisa que eu passei, ele quer resposta imediata. É só isso. Aí depois ele foi lá no bar, pegou a cerveja dele, eu com a minha coca, eles vão brindar. Paz, vamos. E essa é a verdade. Então, não vamos ficar polemizando. Exatamente. Entendeu? Chega de política também. Vamos agora para o quadro Humoristas, 13 ou 22. Vamos nessa. Maurício Meirelles, você acha que é 13 ou 22? Ele é 35. Por quê? Ele é os dois, mano. Ele é os dois, né? Ele é politicão, ele é imparcial, ele é esse cara. Igor Guimarães, 13 ou 22? Ele é 13 da cabeça, né, mano? É que ele é maluco. Eu não sei, eu nunca Não dá pra saber, né? Eu nunca tive uma conversa com ele sobre política. Mas eu acho que o Igor, ele é imparcial, mano. Ele é um cara que eu vejo zoando tudo e foda-se. E ele consegue flutuar bem, assim, nas correntes políticas, as bolhas. O Igor... Paulo Vieira, 13 ou 22? 13. Tata Werneck. 13. Fábio Rabin. 13. Dani Calabresa. 13. Não sei. A Dani eu não sei. A Dani eu tive, acho que não tive nenhum contato com ela. Mas eu não sei. Rafinha Bastos. E agora? Eu não sei. Acho que ele é meio 22. Eu acho não, Rafinha é 13. É 13? É 13. O pai dele tem ligação com o PT, tudo. Então... Ele já falou que ele é bem... Barbichas. Os caras acho que são 13, mano. São 13. Boa, gostei. Antes disso, só pra gente finalizar, eu sei que seu tempo é corrido. Sim. Mas... Não vejo a hora de ir embora. Não vê a hora... Ninguém aguenta mais. Cara, uma cuzão, né? Depois do sucesso dos 4 amigos, você acha que dá pra criar um grupo de humor de 4 inimigos e aí fazer um show? Tipo Danilo Gentili... Rafinha Bastos, Fábio Rabin, Vitor Camejo, ia ser muito bom. Você não acha que... eu acho que... Eles devem isso pra comédia? Devem. Ia ser muito bom um show desse. 4 inimigos. O que você acha da ideia? Ia ser bom pra caralho, só que eles iam ter que ser camarins separados. Sim. E porque... Mas, cara, fora essas brigas, né, velho? Os caras, eles têm... Eu também tenho minhas brigas aí, mas... O Rafinha não... O Rafinha, eu tive ocasiões aí que confirma muitas coisas aí que já me disseram e que eu vejo o Danilo falar. Tem treta com o Rafinha, você também? Eu não tenho, mas eu vi a forma como trata as pessoas, sabe? Não tô falando que ele tem a obrigação de tratar todo mundo bem e perfeito, mas é foda, tá? Tem uma história pesada, assim, é meio chato. Desumilde. É tipo, comediante doente aparecer lá no Comedians e ele falar que não é hospital, não.
não vai fazer show hoje não, tal, sabe? O moleque foi pedir canja. Então tem umas paradas meio chatas, assim. Camejo, quando a gente fala de Vitor Camejo, que deu a treta, né? Que Danilo gravou vídeo e o Camejo gravou vídeo. Camejo é um cara que, assim, as pessoas ali ao redor ficavam mamando ele porque ele fazia o casting do Convidados? Comedy Central, tá ligado? Aí sim. Só que é um cara que tem uma ingratidão muito feia, tá ligado? Pelo que o Danilo já ajudou esse cara. E eu sei que o Danilo não cobra essa gratidão, porque o Danilo não faz pra acolher isso. Só que você é homem, você tem que ter respeito, né, velho? E aí o Rabin, eles têm a treta lá, que até hoje eu não sei qual que é a treta, mas eu sei que os caras não se cruzam. Mas ia ser muito bom ter um show desse. 4 inimigos. Podemos vender. Sim. Vender ali no MyFucking. Se a gente conseguisse lotar... Cara, um show desse lotaria o Allianz. Eu acho, hein? Ó, então vamos fazer o casting. Danilo Gentili, sim. 4 inimigos. Sim. Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Isso. Pode ser o Fábio Porchat também, que eles não se bicam. Fábio, já tem um elenco bom. Mais um pra fechar. Bundão, né? Mais um pra fechar. Vamos pegar uma mina boa, aí que não bate com eles ali. Velho, porque tem que ser difícil. Uma mina grande, né? E boa, e é difícil ter isso aí agora, né? Não falando que as mulheres são ruins, né? Tem mulheres boas, grandes aí. Tem a Cris Paiva, que ela é grande, boa, mas não tem treta com o Danilo. Tem a Ariana Nucci, que é grande, mas não de fama, é de tamanho mesmo, mas é muito boa, comediante. Toda a camiseta dela vira um cropped. Você tem que ver, meu amigo, é impressionante. Mas mulher tretada, não sei, mano, volta pros homens, então tem que colocar. Tem muito. Márcio Smelling, por exemplo, tem briga com o Danilo também, briga com a Justiça, com a Dani Calabresa. Mas é melhor não, né, mano? Porque vai querer assedir o pessoal lá no... Pelo amor de Deus. Não, põe um camejo. Camejo. Porra aí, ia ser bom. Ia ser bom. Ia lotar. Ia ajudar bastante o camejo pro dinheiro aí, porque ele precisa pra algumas coisas dele. Bruno, vou te pedir pra agora, chegamos ao fim da nossa entrevista. Gostou de estar aqui no Eles que Lutem hoje? Muito boa essa vodka que você me deu aqui, tá excelente. Gostou? Muito bom. Não minta. Não, tá muito bom. Foi divertido, cara. Foi divertido, você não esperava, né? Não, fizeram fez perguntas que não fazem. Porque você vai nos lugares e as pessoas fazem as mesmas perguntas. Boa, então entendeu? Foi bem fala legal. Pro pessoal vir no Eles que Lutem, que aqui as perguntas são diferentes. Eles que lutem, vem o pessoal no Eles que Lutem, vai ser bem legal. É bem divertido, perguntas bem legais e é isso aí. É isso. Porque geralmente o que o pessoal faz? Fala, não, ele tá sem agenda. O convidado tá sem agenda. Quem? Fala aí, me dá um exemplo. Tem muitos. Não, dá um exemplo que eu resolvo isso aí. Ricardo Feltrin, por exemplo, um cara da televisão. Tá sem agenda, mas o Silvio Santos morreu, no outro dia ele tava no Ticaraticast. Especial Silvio Santos. Mas é isso aí mesmo. A conta é do jogo. É do jogo. Quero que você deixe assim, divulgação, né? O Lambert Show. Isso, o seu show. Eu queria falar do Lambert Show, que é um programa que eu tô tentando emplacar. Onde tem entrevistas e tem quadros de rua. A gente faz cobertura de problemas, inclusive recentemente fizemos uma cobertura lá na rua do Danilo Gentili, quando ele chutou os cones e as placas. O primeiro entrevistado nosso foi o Edgar Vivar, o Seu Barriga. Então foi bem legal, essa semana aí a gente vai voltar a gravar nas ruas, que, cara, até o carnaval passar é uma bosta. E agora a gente tá voltando com tudo aí. O Lambert Show, se inscreva no canal, porque a gente precisa muito dos inscritos. Batemos 5 mil inscritos, tô bem feliz. Boa. E o show? Show. Todo domingo no MyFuck Comedy Club. É o show do Deu Louca no Gerente ou o show de todos. Que é com o Cássio Zogro, Deu Louca no Gerente. Sempre tem uns moleques lá, o Berli, o Sargentin, tem convidados. Passa hoje a Niso Neto, que é o filho do Chico Anísio. Desde o Danilo já fez lá, Diogo, Oscar... A Cris não fez ainda porque acho que por agenda, mas sim, sempre tem comediante famoso e não famoso, que a ideia lá a gente quer vender comédia, a gente não quer vender fama. Boa. Mas é sempre um show bem legal. E lá no MyFuck tem um dos melhores milkshakes que eu já tomei na vida, que é aquele... Cara, um dos melhores não, o melhor, mano. Cara, o melhor, né? O melhor, bom. É muito bom o milkshake. Era como mesmo? Ele é... Você tomou o de Baileys? Isso, esse mesmo. Muito bom, o melhor. O pessoal que vier visitar São Paulo, vai lá assistir e tomar esse milkshake. É muito bom. Você vai sair doidão de alegria. É gostoso, porque os milkshake alcoólicos, tem de Baileys, caipirinha. E sigam lá o MyFuck Comedy Club, que pra mim é muito importante também. É uma casa que a gente tá brigando, lá tá sendo uma resistência mesmo da comédia. Lá podem falar o que for, todos os comediantes lá são bem-vindos, fazem show lá. Mas lá tem show que tem que pagar aluguel. Como todo business, toda casa, você quer alugar uma noite só pra você paga o aluguel. Você tá sendo convidado, você ganha um cachê.
Você pagou o aluguel, você ganha sobre toda a bilheteria. Então, assim, mas lá é um espaço que é pra comédia. Eu fico brincando que o Clube do Minhoca fechou. Pelo amor de Deus, não tem como esperar ao contrário disso. Mas eu, naturalmente, acho uma pena como comediante, que era mais um lugar que a comédia também dava uma inspirada, apesar dos pesares ali dentro do que Quanto mais acontecia. espaço de comédia, melhor, né? Porque todo mundo fala que é livre, todo mundo, mas ninguém nunca me chamou pra lá fazendo minhoca depois que eu virei gerente do comedy. Mas, quanto mais Comedy Club aberto, melhor pra gente. Infelizmente fechou, mas então siga aí o My Fun Comedy Club. E você, pra seguir você? Bruno Lambert, ou Bruno Lambert. O Bruno Lambert, é isso. Sigam todos os comediantes que puderem. Essas casas de comédia hilários, Bexiga, Clube Barbicha. Segue todo mundo, que é muito importante. A gente precisa de vocês pra fomentar a comédia no Brasil. Aplausos pra Bruno Lambert aqui, que essa foi a última entrevista do Eles Que Lutem, porque o canal acabou depois disso, cancelado, mas é isso. Meta batida. Meta batida. Gente, pra seguir o Eles Que Lutem, @Eles Que Lutem pode. Pra me seguir também, @BLZGabs, Beleza Gabs. Lembrando que eu só pergunto, Bruno Lambert responde canceladíssimo. Vamos deixar claro aí que ele tá isento de qualquer responsabilidade aí. Eu gosto de falar isso em todos os lugares, porque às vezes os apresentadores ou os hosts, eu tenho medo. Não. Ele perguntou, eu respondi. Eu sou responsável pelas merdas que eu falei. Não tem problema, é isso. Lembrando que a gente só comenta. E Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.